Olá, professores. Me chamo Marcos Vinícius, sou professor de escola dominical da congregação do Vila Guarani e hoje nós daremos início à aula 3 da nossa revista Colossenses, um tratado cristológico. Essa será a primeira aula propriamente dita, onde nós começaremos a partir do capítulo 1, né? Nós vimos na primeira e na segunda aula dessa revista, mas conceito da carta, como ler essa carta, como que Paulo aborda cada tema. E hoje, na aula 3, nós tratamos a profundo o primeiro capítulo. A aula 3, ela tem como título O Evangelho da Esperança. Nós temos o texto-chave em Colossenses 1:5 e a leitura bíblica, Colossenses 1, do 3 a 8. Nós temos 3 objetivos claros. Deixo aqui também aberto para o professor, para você, professor, que queira não seguir a ordem que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas que fique importante deixar claro esses 3 objetivos para o seu aluno, ok? O primeiro objetivo é entender a simbiose entre a fé e a esperança, compreender a esperança como base cristã e refletir sobre os nossos interesses na promessa. Obviamente que, como eu falei para vocês, não precisa seguir à risca tudo aquilo que eu vou falar, a ordem que eu vou falar, mas é para deixar claro e para ficar mais fácil para você que vai assistir, né? Nós temos a introdução 3 assuntos que serão abordados nessa lição 3, que são a fé, amor e esperança. Então, a lição vai se nortear exatamente nesses 3 assuntos aqui. E nós vamos abordar um a um de forma expositiva para auxiliar vocês. Bom, o escritor da revista, ele coloca 5 tópicos aqui baseado nos capítulos que nós lemos. Primeiro tópico, orações pelos desconhecidos. Segundo tópico, fé e amor, 2 virtudes cristãs. Terceiro tópico, a esperança como base. Quarto tópico, a esperança trazida pelo Evangelho. O quinto tópico, baseado em que nós somos interesseiros. Nós vamos aqui tratar do primeiro tópico, oração pelos desconhecidos. Normalmente, e aí nós vemos nas cartas de Paulo, ele sempre começa as suas cartas, né? Só a de Gálatas que ele não começa dessa forma, mas a maioria das outras, ele começa com a saudação, né? Falando quem é o autor, começa dando a ação de graça, a oração, propriamente dito, e depois ele vai discorrer do assunto teológico que ele tem que tratar naquela igreja, né? E, aparentemente, a gente pode perceber que é algo natural, né? Como nós vimos na primeira aula dessa revista, né? Que tem um tópico falando como ler as cartas de Paulo, ou como ler uma epístola, ali tem um esboço, né, claramente dito. E, aparentemente, a gente pode achar que é normal, que é natural. Mas a oração que Paulo faz à igreja de Colossenses é uma forma de agradecimento, é uma forma de Deus para com as pessoas. Se nós formos ver o versículo 3, ele vai dizer assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então, ele agradece a Deus pelos Colossenses pelo seguinte tópico, que é o número 4, versículo 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Então, Paulo começa agradecendo a Deus, né, nas orações, pelaquele povo. Por mais que isso nós vamos decorrer durante as aulas, houve sim vãs filosofias, houve falsos profetas, mas houve ali um povo ainda que estava na fé em Jesus Cristo e no amor. Mas o que mais pega neste ponto é a oração pelos desconhecidos. Nós vemos na aula 2 que Paulo nunca chegou àquela igreja, né? A própria carta vai dizer que Epáfras, que era um cooperador que Paulo deixou lá, levou o evangelho a essas pessoas. Então, Paulo está escrevendo para um povo que ele não conhece, que ele não viu pessoalmente. E aí há um ponto de reflexão, principalmente para nós e para você falar com o seu jovem, querido professor, que ali está num contexto de vida muito mais amplo, né? Então, o que nós aprendemos nesse primeiro tópico aqui, avaliando o que Paulo vai dizer à igreja de Colosso? Que
A oração pelos desconhecidos, ela tem que ser de uma forma muito mais clara para nós. Por exemplo, não sei se acontece na igreja dos irmãos, mas na igreja onde eu congrego, a gente tem um período ali de uma oração para as pessoas. Então, ali o pastor pergunta se tem alguém pedindo oração, se tem algum pedido de oração específico. E normalmente a gente tem. Normalmente um irmão levanta, ora ali pelo um cunhado, ora ali por uma amiga de uma amiga minha, e a gente ora. Só que a gente não conhece essa pessoa. Mas é natural que nós oremos porque nós cremos num Deus que é poderoso, um Deus que ainda assim restaura as vidas dessas pessoas, mesmo que não esteja no nosso âmbito social. E para o jovem, aí é um conselho para você, professor, falar com o seu jovem, se aprofundar nesse tema. Porque o jovem, ele tem uma faculdade para ir, ele faz uma faculdade, ele tem o seu ramo de trabalho, ele tem o seu ramo ali social fora da igreja, da congregação, e muito comum, alguém já perguntou a ele se ele poderia orar pelaquela pessoa, né? Eu, no meu trabalho, por exemplo, todos sabem que eu sou cristão, e houve uma situação que um líder meu me perguntou onde eu estava. E eu gravei um vídeo para ele dentro da igreja, estava passando um momento de louvor, e ele falou, nossa, que legal, ore por mim. E eu orei por ele. Por quê? Porque ele sabe que ali há sim uma solução de problema. Quando a situação apertar, as pessoas vão procurar a igreja, vão procurar pessoas como eu e você, o jovem, o professor, mas ele vai procurar. E a oração pelos desconhecidos faz parte de nós. E nós temos diversos exemplos bíblicos que até o comentarista coloca, mas se aprofunde um pouquinho mais, procure mais referências bíblicas. Por exemplo, Jesus, ele cura à distância. Abraão, ele intercede por Ló também ali. Então, a oração, ela faz parte da nossa vida cotidiana e dentro da vida do jovem é fundamental que ele entenda que a oração vai sim levar a algo melhor. Você orando, você tendo o seu relacionamento com Deus, vai ficar evidente a sua diferença no meio do mundo, no meio do seu trabalho, no meio da sua faculdade. E você orando, buscando essa vida com Deus em oração e trazendo essa oração como verdade para você, que aquilo quando você orar, as coisas sim podem acontecer, você terá muito benefício com isso, né? Então, para a gente resumir este pequeno primeiro tópico, basta você se aprofundar junto com o seu jovem, entender o propósito dele naquilo, entender qual é a situação dele naquilo. Será que ele ora? Será que ele busca o relacionamento com Deus? Será que ele é diferente aonde ele esteja, não sendo do ramo da igreja? Então, se aprofunde neste fato, que é muito importante para o crescimento do jovem. Então, vamos para o segundo tópico da lição, que tem como seu subtítulo Fé e Amor, duas virtudes cristãs. Como eu falei no começo, nós trataremos de 3 assuntos, fé e amor e esperança. E aqui estão as duas virtudes cristãs para a nossa reflexão. Essas três virtudes, né, que falaremos da esperança um pouco mais na frente, nós encontramos diversas referências. Por exemplo, em 1 Coríntios 13:3, que ele vai explicar sobre o amor como uma virtude maior, mas ele coloca essas 3 virtudes junto, né? 1 Tessalonicenses 1:3, Hebreus 10:22-24. É importante, professor, trazer essas referências para o seu jovem, para ele poder compreender mais a fundo o que diz as Escrituras diante dessas virtudes, né? Paulo vai falar ali para os Colossenses que ele tem ouvido falar da fé que eles têm em Cristo Jesus, do amor por todos os santos. Então ele vai dizer basicamente que a fé e o amor estão interligados. Você crê em Jesus Cristo, você crê no sacrifício de Cristo e logo em seguida você transmite o amor para com os irmãos. Mas nós precisamos entender, e é importante você trazer isso para o jovem, referente ao amor de Deus para conosco. Porque devido a essas redes sociais, a filmes, a séries, o amor, o sentimento tem se distorcido. Então você vê séries e filmes falando que o amor tudo pode, que por amor você pode brigar por tudo. E a palavra de Deus não descreve dessa forma. O amor é uma ação. A ação essa que levou a Deus a entregar o seu próprio Filho numa cruz do Calvário. Este amor que nós falamos, esse amor que
que é incomparável com todos os outros. E é preciso colocar dentro da cabeça do seu jovem que este amor que o mundo está pregando não é um amor bíblico, não é o que a Bíblia diz sobre este fato. E é importante você situar ao jovem que este amor para com Deus é o melhor que nós podemos encontrar. E é simbolizado, e é colocado entre os irmãos dentro da sua congregação e também dentro e fora, né? Jesus vai dizer, amai o seu próximo como a ti mesmo. Só que este contexto da igreja de Colosso, eles estavam exercendo a sua fé em prol do amor para com o outro. É isso que vai dizer, por exemplo, a fé com obras que Tiago vai falar. Há muitas discussões, por exemplo, sobre a fé que Paulo prega nas cartas e a fé que Tiago vai colocar. Obviamente que não há distorção nenhuma. Na verdade, Paulo fala num contexto de fé salvífica para aqueles que nunca ouviram de falar de Jesus. E Tiago vai falar para aqueles irmãos que já conhecem a Jesus. E assim, produzir esta fé em Cristo Jesus com obras, nós chamamos isso de frutos, né? A evidência da fé em Cristo Jesus é com frutos. A igreja de Colosso, por exemplo, ela tinha os seus frutos no amor com os irmãos, os santos daquela região. Obviamente que não era só no contexto de igreja, mas no contexto do âmbito social também. É você aplicar a sua fé. E um ponto muito importante que o escritor vai falar nessa revista é o seguinte: a fé de Cristo Jesus necessita ser demonstrada nesse mundo. A demonstração pode ser para com os nossos irmãos, seja em questões alimentícias, financeiras, de aconselhamento, entre outros, bem com os descrentes, evidenciando, através da nossa atitude, a fé que temos. Nossa vida necessita estar em movimento, e o amor é o elo para que tudo aconteça. Então, coloque isso ao seu jovem. Coloque que a fé não é você ir de segunda, de quarta, de sexta e de domingo à igreja. A fé não é você ir aos eventos que a igreja promove. A fé não é só isso. A fé tem que ser compartilhada. Nós temos o chamado, meus irmãos, o chamado do ide. Jesus diz, ide ao todo mundo e pregai o evangelho. Isso é para todos nós, seja nós um pouco mais velho ou jovem. E o jovem, principalmente, porque o jovem está mais ativo, né? Os jovens solteiros, por exemplo, da sua congregação, estão à flor da pele. Eles podem, sim, dentro da sua congregação ou dentro da sua sociedade ali, como eu já citei, escola, faculdade, pregar o evangelho, trazer pessoas para o reino e, através dele, o Espírito Santo trazer essas pessoas também. E isso é a fé em Cristo Jesus. Isso é a fé com obras. Isso é o que nós tratamos aqui, neste segundo tópico, como uma virtude cristã, porque tem que ser feito isso diariamente. Essa fé que é promovida com amor, ou não só com amor, mas às vezes com aconselhamento, às vezes com uma situação difícil que está passando. E aí a gente volta até para o primeiro tópico, na oração. Às vezes nós não temos as ajudas que são colocadas. Uma ajuda financeira, uma cesta básica, nós não temos condições. Mas uma oração que você fala, que você faz com a pessoa que está fora deste ambiente, vai auxiliar ele. Então, a fé em Cristo Jesus tem que ser colocada em prova, tem que ser levado cada vez mais a este reino, anunciando esse reino cada dia mais. Um exemplo prático, professor, para você entender um pouco mais, no meu trabalho ou na minha situação ali, na minha família, hoje em dia já está muito evidente que eu sou um cristão, mas no começo não foi assim. Achavam que eu estava ali só de passagem, estava lá só de brincadeira. Se a gente for colocar num âmbito muito mais amplo, é isso que o mundo pensa para algumas pessoas. Aqueles que não sabem, por exemplo, defender a sua fé, né? Obviamente que dentro da sua congregação, dentro do seu social, do seu jovem, você vai entender qual é a posição do seu jovem diante da sociedade. Será que ele é um jovem que sabe da fé cristã, que defende a fé cristã, que sabe abordar a fé cristã de uma forma genuína? Então, neste tópico, é importante você colocar situações práticas
do dia daquele jovem, trazer ele a falar sobre alguma situação que ocorreu diante da sociedade, diante de uma situação que ele vivenciou. Então, é muito fundamental trazer essas práticas dentro da escola dominical para cada vez mais colocar dentro da cabeça do seu jovem que a fé sem obras, ela é morta, como o Tiago vai dizer. Então, dentro do seu âmbito social, é você aprofundar mais a fé cristã, realmente viver a fé cristã de acordo com a palavra de Deus, né? Como eu dei o exemplo, não é só ir à igreja aos domingos, às vezes nem sabemos o que fazemos aos domingos, vamos porque é rotina, virou uma situação normal, mas a fé em Cristo Jesus, ela vai muito além de ir aos domingos aos cultos, vai muito além de você só seguir as ordenanças ali de semana. Você precisa vivenciar isso diante do seu dia, ao acordar, ao ir ao trabalho, a ir a outros lugares. A fé cristã, a fé em Cristo Jesus, ela tem que estar iluminando o seu ser. Amém? Então vamos para o tópico 3 da lição, a esperança como base. O tópico 3 é a esperança como base. Nós falamos da fé e do amor, e agora nós completamos as 3 virtudes que citamos aqui no começo da aula. A esperança, Paulo vai nos dizer que a fé que eles têm em Jesus Cristo e o amor que ele tem pelos santos, ele vai dizer que é por causa da esperança que está reservada. A esperança move as nossas vidas. Uma vida sem esperança é uma vida sem sentido. Se não acordamos, se acordamos nos nossos dias, é porque Deus nos concede a oportunidade. Só que dentro da nossa mente tem que estar fixado em nós e na vida do seu jovem a esperança que nos foi reservada. E qual é a esperança essa? Esperança nos céus. Mas um ponto que eu quero destacar aqui, e é uma situação que ocorre diariamente na vida dos jovens, é a falsa esperança. É o que o mundo tem prometido e não vai ser cumprido, né? Nós conhecemos hoje, por exemplo, aquelas teologia da prosperidade, a teologia do coach, né, propriamente dita, que é aquela teologia que te promete uma vida tranquila, uma vida mansa, uma vida que não terá problemas, uma vida que vai estar 100%. Obviamente, meus irmãos, que a gente ora e crê que um dia nós podemos viver uma vida assim, mas a nossa vida terrena não tem essa promessa. O que está reservado para nós é o céu, né? E nada que a terra possa prometer vai nos fazer perder a esperança que está reservada, né? Os nossos olhos têm que estar fixados na esperança que há por vir. E na vida do jovem, essa vida corrida, essa vida de trabalho, essa vida de faculdade, essa vida de escola, muitas pessoas, muita pressão da sociedade acaba afastando o jovem da verdadeira esperança. Até porque nós ouvimos falar muito, nossos avós, pastores mais antigos, que sempre falam, né? Jesus vai voltar, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E parece que ao longo da história a gente fala, não, Jesus não vai voltar. E isso vai trazer na vida do jovem uma dúvida. Vai trazer na vida do jovem essa falsa esperança. Então não, eu vou procurar fazer minhas coisas, depois eu procuro a Deus, depois eu procuro a comunhão com a igreja. E essa esperança falsa vai alimentando dentro do coração do seu jovem e ele vai se distanciando cada vez mais. E esse é o grande perigo da sociedade que nós estamos enfrentando. O perigo de pessoas que fazem promessas, principalmente promessas financeiras, promessas que vão te dar um carro novo, vão te dar uma casa, vão te dar um emprego dos sonhos, e quando isso não acontece, o jovem se frustra, o jovem acaba não tendo a animação que ele tem normalmente. Por quê? Porque ele caiu num conto de fada, ele caiu num falso ensino. E isso tem afastado os jovens dentro da igreja. Então é importante nesse tópico trazer a esperança como base, mas verdadeiramente diante das Escrituras. Deus fez muitas promessas no céu para nós. João 14, Jesus está falando que iria preparar lugar para nós, né? A casa de meu pai há muitas moradas. Então essa esperança para nós é o que nos mantém vivo. E é por isso que
para a igreja de Colosso, eles estavam vivendo na fé e no amor com os irmãos, porque a esperança foi falada a eles. Essa esperança é que nos dá a certeza de que iremos para um lugar melhor. Novo céu, nova terra, é isso que Deus promete para nós. E é maravilhoso nós podemos ler as Escrituras e sentir que fazemos parte dessas promessas. Nós, com a fé em Cristo Jesus, com amor compartilhando com os irmãos, nós fazemos parte dessa promessa, né? E o escritor da revista, ele vai fazer alguns questionamentos, né? De onde está essa esperança? No céu, como eu já te falei. Se não daqui, logo as coisas terrenas não têm o mesmo valor. Qual era o problema dos colossenses? Era o falso ensino? O problema da igreja de Éfeso era abandonar o primeiro amor? O problema dos tessalonicenses era a perseguição? Todas as igrejas poderiam lutar. Algumas lutaram, outras não. Muitos desistiram por não ver sentido na vitória. Outros morreram por conta da fé. Não importa. A recompensa não está aqui. Está reservada no céu. Porém, por isso, fixamos os olhos no que não se vê. O autor de Hebreus, ele vai dizer que, ora, a fé é a certeza das coisas que não se vê. Então, nossa fé tem que estar firmada não no material, mas no espiritual. A nossa fé ela não é palpável, né? Deus não é palpável, mas nós cremos nesse Deus a partir das Escrituras e que as promessas que Ele fez em toda a história bíblica, Ele foi cumprindo. E mais uma vez, há uma promessa para nós como igreja, a promessa de um lindo céu. Então, converse com o seu jovem. Converse com o seu jovem dentro da aula da escola dominical, né? Mostre a ele a realidade dessa esperança. Não diga que essa esperança está longe, não diga que vai demorar ou algo do tipo, não, mas aproxime o seu jovem dessa esperança verdadeira, porque muitos no mundo afora têm pregado um falso ensino, assim como na igreja de Colossenses. Nós estamos vivendo épocas muito difíceis no meio com o mundo que está acontecendo hoje, e as pessoas estão cada vez mais fortes na vida de jovens, de adolescentes, de pessoas que ainda não se firmaram na fé em Cristo Jesus. E qualquer coisa que aconteça, eles vão se afastar. Então traga essa esperança que é dita aqui na revista como realidade para nossas vidas, de que acordamos, fazemos as nossas coisas, mas a nossa mente, a nossa visão, elas têm que estar nessa esperança. O próprio autor de Hebreus vai dizer assim, fixai os olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e caminhemos na caminhada nos que foi proposta. Essa caminhada é a caminhada da esperança. Esperança por um novo lugar, um novo céu, uma nova oportunidade que Deus nos dará, estando com Ele dia após dia. Partimos então, meus irmãos, para o quarto tópico, a esperança trazida pelo Evangelho. Lendo os versos 5 e 6 do capítulo 1 de Colossenses, vai dizer assim, por causa da esperança que lhe foi reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em sua toda verdade. O que nós podemos tirar de lições na esperança trazida pelo Evangelho? Nós falamos no tópico 3 sobre a esperança como base, mas essa esperança ela vem da onde? Ela vem do Evangelho. Ela vem da pregação do Evangelho para nossas vidas. Assim como os colossenses ouviram este Evangelho e entenderam este Evangelho, nós também, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos e buscando. Esse termo Evangelho, no grego, é boas novas, é as boas notícias. Quando nós recebemos essa boa notícia, nós entendemos que era realmente boa para nós. Então nós nos convertemos e assim hoje seguimos a fé em Cristo Jesus. E para a igreja de Colossenses, este evangelho chegou. Através do cooperador Epáfras, este evangelho chegou. Eles entenderam, eles ouviram e entenderam. Paulo vai dizer em uma das suas cartas que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando eles ouviram
eles frutificaram na fé, eles frutificaram cada vez mais. Quando nós falamos do tópico 2 ali da fé e o amor, esses frutos que eles deram, quando ele vai falar no verso 6, é o fruto do amor para com os irmãos naquele contexto. E frutificando e crescendo. Crescendo, sim. Aqui ele usa a referência, Paulo usa essa referência de crescimento, é lá em Gênesis mesmo, quando multiplicai, quando Deus fala para Adão e Eva crescer e multiplicai. É esse crescimento que ele está falando, o crescimento do evangelho ali propriamente dito. E quando nós entendemos isso, nós percebemos dois tópicos aqui, duas situações que nós podemos enxergar. O evangelho ele continua crescendo. O evangelho ele continua crescendo dentro do mundo. A igreja ela não vai parar, mesmo que venha situações difíceis. Nós enfrentamos, por exemplo, há 2 anos atrás, mais ou menos, a pandemia, que nos afetou grandemente. Muitas perdas, muitas mortes, mas o evangelho continuou, a igreja continuou. Obviamente que há um período dentro da sociedade de esfriamento, mas a igreja continua, o evangelho continua. E nós que estamos aqui, eu como professor, você que está vendo esse vídeo, né, os alunos também que vão aprender com essa lição, nós temos que entender que o evangelho ele continua o mesmo. Continua o mesmo como? Restaurando, renovando, mudando de rota e cada vez mais trazendo pessoas para o reino. Este evangelho não mudou. O que mudou foi a cultura, o que mudou foi os costumes que cada vez mais está acontecendo. Este meio de internet, por exemplo, este meio de rede social, muitas coisas saem e acaba se perdendo, não deixando filtrar o que é bom e o que não é. Vai jogando na internet e pega quem pegar. Mas o evangelho ele continua o mesmo. A restauração de almas continua a mesma. Jesus está disposto a trazer mais pessoas para o reino. Nós fomos escolhidos por Deus para trazer mais pessoas para este reino. E quando nós entendemos, há um crescimento muito grande. O problema muito grande que nós vemos é que o evangelho tem algumas consequências. Por exemplo, nós vemos diante todas as escrituras, a escritura, né, até pós os apóstolos, que esta fé em Cristo Jesus causou o quê? Causou morte, causou perseguição, causou situações muito difíceis para os irmãos. O próprio apóstolo Paulo teve uma carreira brilhante perante o evangelho, mas perante a sociedade ele não teve uma carreira boa, né? Foi preso, foi açoitado, mas esse é o preço que nós pagamos quando aceitamos este evangelho. As boas novas é porque tudo isso que nós estamos passando valerá a pena, porque haverá garladão para nós, a nossa pedrinha estará lá em cima e nós estaremos com Deus todos os momentos. E é isso que temos que se mover. E é isso que você tem que deixar claro para o seu jovem. Este evangelho, após nós aceitarmos essa boa notícia, há uma nova oportunidade para nós. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que muito de quem éramos antes do evangelho, nós não tínhamos nada. Eu gosto de usar o meu exemplo porque sou novo na caminhada cristã. Tenho apenas 5 anos de cristianismo, mas Deus mudou a minha vida completamente através desse evangelho. E sou grato a Ele e às pessoas que estavam comigo neste momento, porque através deste evangelho, hoje eu pude estar aqui. Através da graça de Deus que assim foi me concedida, hoje eu pude estar aqui. Então, deixe claro ao seu jovem que este evangelho continua, tem um poder de transformar. Este evangelho é a nossa boa notícia para as pessoas que não conhecem. Imagine só você entregando uma boa notícia para alguém, uma efetivação de emprego, um carro novo que você comprou, uma casa nova. Como a pessoa recebe com alegria. Obviamente, quando você entrega as boas novas do evangelho para aquela pessoa, ela recebe com alegria e ela vai se entregar cada vez mais. Então, deixe claro para os jovens o que Paulo quer dizer aqui. Este evangelho que foi alcançado pelos colossenses fez Paulo, por exemplo, ficar feliz por eles. Porque esses irmãos estavam diante de uma situação de falsos ensinos, de falsos mestres, de vã filosofia, mas eles creram nessa palavra, acreditaram nessa palavra e continuaram o caminho da fé. Então, tudo pode mudar.
O mundo está aí em constante mudança, como eu falei de tecnologia, mas a palavra continua a mesma. Bom, professores, chegamos no último tópico da lição, o tópico 5. Embasado em que nós somos interesseiros. Nós vemos sobre a esperança viva que os colossenses estavam tendo, na fé em Cristo Jesus e compartilhando essa fé no amor com os irmãos. Mas, obviamente, que essa esperança está fixa no Evangelho. Nós temos a esperança causada por essa boa notícia. Mas e o mundo? Se está baseado em quê? Como nós podemos viver, por exemplo, uma vida de esperança vindoura? E aqui eu abro um parênteses para falar sobre o interesse. O mundo afora tem pregado diversas situações para te afastar do Evangelho, para te afastar do amor de Deus, né? O mundo tem mostrado aí coisas para te deixar cada vez mais, né? Nós temos aí a inteligência artificial que faz um rascunho de você, sabe, até seu CPF, seus dados, usando apenas uma inteligência artificial. A tecnologia tem mostrado aí a nós e muitas pessoas têm se afastado dessa verdade bíblica. Mas o que nós podemos entregar aqui a vocês, e eu quero deixar este conselho para que vocês apliquem com os jovens de vocês. O nosso interesse é o interesse da boa notícia. O nosso interesse é o interesse da esperança viva de acordo com a palavra de Deus. E como nós vamos deixar os jovens interessados? Aplicando isso como verdade para eles, aplicando isso como realidade para eles, né? O Evangelho é real, o Evangelho está aí disposto a nós diante das Escrituras. Mostre ao jovem que isto é bom, é agradável para nós, faz bem para nós, para a nossa mente, para o nosso coração. Nós somos interesseiros sim, interesseiros porque foi feita uma promessa a nós. A promessa não de carro novo, não de casa nova, e eu não tenho nada contra. Claramente que Deus sim pode abençoar aqui nós na terra, mas aqui o compromisso que Ele tem é nos levar ao céu, aonde nós éramos. Então, quando falar de interesse para a vida do jovem, mostra o interesse da palavra de Deus. Mostra o interesse e a necessidade de Deus cada vez mais. O mundo cada vez mais está sem referencial. O mundo está cada vez mais perdido em filosofias, em ideais que não levam a nada. E se nós não resgatarmos os nossos jovens para a verdade bíblica, nós vamos acabar perdendo. Jovens são o futuro do nosso mundo. Esses jovens, eles precisam estar firmados na palavra de Deus, porque daqui 10, 15 anos, eles estarão pregando o Evangelho, serão pastores, serão professores de escola dominical, serão cooperadores dentro de uma congregação. Como será que eles vão estar com o Evangelho que estão sendo distorcido pelo mundo? A nossa missão como professor, a nossa missão como líder é entregar a esse jovem o verdadeiro interesse, o interesse pelo galardão, o interesse por Cristo cada vez mais. E que a gente possa buscar cada vez mais essa comunicação e esse relacionamento com Deus. Então, eu deixo aqui a conclusão para que nós podemos refletir um pouco. Podemos tirar lições do início da ação da graça de Paulo. Conseguimos ver fé, amor, esperança e evangelho e contextualizar tudo isso com os nossos dias. Estamos interessados no que foi prometido e até alcançarmos essa promessa, continuarmos firmes na fé e no amor que chegou a nós através do evangelho. Mostre ao seu jovem, mostre na sua congregação essa lição 3, que é muito, muito rica de conteúdo. Se aprofunde. Entregue ao jovem a realidade no que está escrito na palavra de Deus. Que vocês fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Obrigado.